Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um passo, mais um encontro, meditação, que é mais que um programa, é uma experiência de fé. Hoje, nós queremos, sobretudo, responder a uma questão: o que fazer para progredir na fé? Como eu posso aumentar a minha fé? Certamente é uma pergunta que você já se fez algumas vezes na vida. E hoje, com a ajuda dos escritos de Santo Afonso, nós iremos aprofundar neste tema. Que o Senhor nos conceda o Espírito Santo e que Maria Santíssima, Mãe da Sabedoria, rogue por nós. E começamos o nosso encontro de hoje com uma história. Numa paróquia de uma grande capital, o padre começou um curso de teologia para os leigos que gostariam de aprofundar em alguns temas da fé. Uma senhora muito humilde, lá da comunidade, como gostava de ficar na igreja, começou a participar dos encontros. Só que durante as aulas, ela achava um pouco difícil aquilo que estava sendo passado e ela então rezava o seu terço. Amava profundamente a Deus, era uma mulher de missa, ajudava os mais necessitados, era uma pessoa realmente caridosa. Depois de algumas aulas, alguém disse para um dos professores: aquela senhora está aqui perdendo tempo. Ela não tem muito entendimento da fé. E o professor disse: não fale bobagem, meu jovem. Uma mulher que ama tanto a Deus, ela só pode ter também uma grande fé. É bonita essa história, porque aquele jovem estava falando sobre o estudo da fé, a racionalidade da fé. E aquela senhora que não sabia tanto dessas coisas, mas amava profundamente a Deus, ela vem confirmar o que nós falamos no nosso último encontro. A fé sem o amor é estéril. Eu quero até repetir que as pessoas gostaram deste pensamento de Santo Agostinho, só para lembrar aqui, talvez você não anotou, você pode anotar agora. Com a caridade, a nossa fé é de um cristão. Sem a caridade, é de um demônio. Ou seja, o demônio, ele acredita em Deus, mas ele não ama e nem faz sua vontade. Quando aquela senhora mostrava tanto amor, é porque ela tinha uma grande fé. Então saiba, se você quer amar profundamente a Deus, procure desenvolver a sua fé. Você já notou que quando alguém não conhece uma pessoa e ouve alguma coisa ruim da vida dessa pessoa do passado, ela dana a falar mal e pensa: ainda bem que esta pessoa não faz parte da minha vida. Mas você já pensou no contrário? Quando você é amigo de uma pessoa e você ama profundamente esta pessoa e ela tem confiança em você de contar uma coisa do seu passado, quando você ouve aquele pecado daquela pessoa, aquela fraqueza que ela tem, você a admira mais, você a ama mais. Não é verdade? É por isso. A fé, ela precede o amor, mas ela não vive sem ele. A fé precede o amor, mas não vive sem ele. Então nós continuamos os escritos de Santo Afonso. Ele vai dizer assim: o que falamos até agora resulta a vivacidade da fé, que não depende só da força da inteligência, mas também e muito mais da caridade que está na vontade.
Então a fé depende muito mais do amor do que da inteligência. A fé precisa que amemos a Deus. Este amor que vai alimentar a fé. Santo Afonso nos ensina, essas duas virtudes se fortalecem mutuamente. A fé, ela alimenta a caridade. E a caridade alimenta a fé. Lembrei aqui de uma história de dois irmãos que se amavam. Tinha um irmão solteiro e o outro casado. Chegou naquela região uma seca muito grande e os dois trabalhavam na roça. Os dois plantavam arroz e feijão. O irmão solteiro pensou assim: meu irmão casado precisa de mais arroz e feijão. Ele tem mulher e 2 meninos. Eu preciso ajudá-lo. Então, de madrugada, ele pegava um saco de arroz e 2 de feijão e jogava dentro do paiol. Quando ele voltava para sua casa, ele dormia feliz. De manhã, quando ele abriu os olhos, ele contava o pacote de arroz e de feijão, tinha o mesmo número. Ele falou: mas como? Eu não contei errado? Na outra madrugada, a mesma coisa. Tantos pacotes de arroz, tantos de feijão, vou levar esse para o meu irmão. No outro dia ele ia contar o mesmo número. O que estava acontecendo? Numa madrugada, ele indo jogar arroz e feijão no paiol do irmão, ele escuta um barulho passando em cima. Ele olha, é alguém com uma lanterna nas mãos. Ele acha que é um ladrão. Ele larga o pacote de arroz, de feijão e vai pegar o cara, como que ele está andando naquele terreno particular. A hora que ele chega perto, com a vela, quem era? O irmão. O que o irmão tinha no colo? Arroz e feijão, jogando no paiol do irmão solteiro. E ele dizia: meu irmão, você precisa muito mais do que eu, você é casado, tem 2 filhos. E ele disse: não, eu conversei com a minha mulher, falei com ela assim: olha, nós temos 2 filhos, eu tenho você, daqui a pouco esses meninos estão trabalhando comigo na roça, meu irmão é solteiro, ele não tem ninguém, eu vou jogar lá para ele arroz e feijão. E os dois, alimentando um paiol um do outro, os dois ganhavam. E a medida do arroz e do feijão não diminuía. Por quê? Porque os dois se amavam. É isso que eu estou dizendo aqui. A fé, ela vai alimentar o amor. E o amor, por sua vez, vai alimentar a fé. As duas coisas são muito importantes. Eu preciso ter fé em Deus. E esta fé precisa demonstrar o meu amor a Ele. Jesus fala dessas duas coisas. Amarás o Senhor teu Deus, todo entendimento, toda força. E depois, crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua família. Amor e fé. Fé e amor. Então essas duas virtudes se fortalecem mutuamente. A fé fortalece o amor fortalece a fé. A fé, fazendo-nos conhecer a Deus, nulo faz amar. E quanto mais claramente nos manifesta a bondade e a beleza de Deus, tanto mais o nosso coração se inflama de caridade. Ou seja, quanto mais eu creio em Deus, quanto mais eu entendo Deus, quanto mais eu vejo a beleza de Deus, isso desperta o amor no meu coração. Muita fé significa muito amor. Muito amor significa muita fé. Mas a caridade, por sua vez,
fortalece a fé? Primeiro, de Santo Afonso, porque na medida que alguém ama, crê no que diz a pessoa amada. Depois, porque quanto mais a vontade se volta para Deus, pelo amor, tanto mais fervorosos são os atos de fé inspirados pela caridade ardente. Quanto mais eu creio em Deus, mais eu haverei de amá-lo. E quanto mais eu amo a Deus e testemunho este amor pela prática do bem, pelas obras de caridade, mais eu estou purificando a minha fé. Então a fé, ela não sobrepõe ao amor, o amor não sobrepõe a fé. São como uma mesma chama de duas velas. Isso é lindo, é profundo e maravilhoso. Quem foram os grandes santos, senão aqueles que muito creram e que muito amaram? Você quer ser santo? Todo mundo quer, né, gente? Que só entra no céu santo. Como é que eu tenho uma caminhada de santidade? Como é que eu peso? Como é que eu avalio a minha santidade? Pela minha fé e pelo meu amor. Há uma oração eucarística muito bonita, não me lembro qual, mas que o padre reza assim, na hora de rezar pelos falecidos, né? Ó Pai de bondade, lembrai-vos dos vossos filhos falecidos, fulano, 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 cuja fé só vós conhecestes, concedei-lhes o seu amor e o repouso eterno. Olha que bonita a oração. Lembrai-vos destes cuja fé só vós conhecestes. Quem conhece a minha fé? Só Deus. Minha mãe não sabe, meu irmão não sabe, você não sabe, o Papa não sabe, meu bispo não sabe. Por quê? Porque não tem fedômetro. Nós temos termômetro, não é? A pessoa está lá na casa assim, ó. O que você está passando? Está passando mal. Eu acho que é gripe. Eu estou com febre. Espera aí. Levanta o braço aí. Pip, pip, pip. Tá com febre mesmo. Termômetro. Não tem fedômetro, né, meu filho? Vamos ver a fé de fulano de tal. Põe lá o fedômetro. Qual que é a sua fé? Por isso que a oração eucarística diz: a fé deste falecido, que só Deus conhece. Só duas pessoas no mundo conhecem a sua fé, você e Deus. E aqui eu posso dizer, só duas pessoas conhecem o seu amor, você e Deus. Isso acontece no secreto do nosso coração. É no íntimo do nosso coração que Deus, ele vai fazendo esta obra grandiosa, onde fé e amor vão iluminando a minha vida, colorindo os meus dias e apontando o meu caminho. Nós vamos para o intervalinho. É pouquinho, é rapidinho. Fique comigo que nós iremos aprofundar como aumentar e purificar a nossa fé. Eu volto já já. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. A fé alimenta o amor alimenta a fé. Bonita história dos dois irmãos. Enquanto um alimentava o outro, o segundo alimentava o primeiro. Não podemos descuidar nem da fé e nem do amor. Aqui nós temos uma questão. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Como aumentar a fé?
aquele evangelho que a fé é um grãozinho de mostarda, como que a gente aumenta aquele grãozinho? Como que a gente cresce na fé? Santo Afonso coloca duas vertentes: a questão da inteligência e a questão da vontade. Eu creio na fé pela inteligência e pela vontade. Então vamos devagarinho entender o que ele está nos dizendo aqui. Da parte da inteligência, a fé pode ser mais ou menos explícita, mais ou menos luminosa. Da parte da vontade, depende da caridade. Comecemos, então, com a inteligência. Como crescer na fé? Então vamos lá. A fé, da parte da inteligência, ela pode ser mais ou menos explícita, conforme se conhecem mais ou menos as particularidades das verdades da fé. Então, se você conhece a fé mais particularmente, se você estuda, se você lê, se você reza, e você vai conhecendo os mistérios da fé, a sua fé, ela se torna mais explícita. Se você ainda não conhece tanto, ela é mais implícita. Mas a fé existe aí pela inteligência. Ela pode ser também mais ou menos luminosa. Ela pode iluminar mais ou iluminar um pouquinho menos. Como? Conforme essas verdades são mais ou menos penetradas pela inteligência. Se você entra com a sua inteligência na fé, para você entender um pouco mais da fé, ela fica mais luminosa. Quanto menos você entra, ela fica menos luminosa. Então, crescer na fé é ter tempo de leitura, de estudo, de oração e de muito amor. Fé é, sobretudo, relacionamento. Da parte da vontade, torna-se ela mais perfeita, conforme esta faculdade se inclina às verdades da fé, com prontidão, devoção e confiança. Quanto mais você tiver prontidão, devoção e confiança, mais a fé ela se inclina perante a inteligência. O que depende do grau da caridade. Já falamos um pouco disso, né? Quanto mais você ama, mais o seu coração terá prontidão, devoção e confiança. Quanto menos amor, também diminui na prática da própria fé. Eu lembrei de uma coisa aqui interessante. Você conhece pessoas que dizem para você assim: ah, mas eu sou uma pessoa de fé, eu tenho fé demais, mas eu não vou à missa aos domingos. Eu tenho fé, mas eu não frequento a igreja. O que está acontecendo aí? Ela tem fé? Na cabeça dela tem. Por que ela não reza? Por que ela não vai à igreja? Por que ela não lê a palavra? Porque falta amor. Então, Santo Afonso está dizendo algo muito importante. Dependendo do grau da caridade, será a questão da vontade. Felizes aqueles que as vivas luzes unem em prontidão, essa devoção e essa confiança na fé, e essa virtude penetrará a sua vida e produzirá neles os mais felizes frutos. Feliz da pessoa que vive no amor a Deus. Feliz da pessoa que tem
o amor de Deus, porque ela poderá exercer com mais liberdade a sua fé. A Bíblia diz assim: como que você diz que ama a Deus que não vê, se você não consegue amar o irmão que você vê? Aqui você pode brincar com as palavras assim, pelo nosso estudo aqui. Como que você diz que crê em Deus que não vê, mas não consegue amar o irmão que vê? Aqui tem um sentido. Porque a pessoa ela pode muito bem estar investindo na fé, mas ela não consegue transbordar isso em amor pelas pessoas. Então mostre a Deus o amor que você tem por Ele, amando as pessoas. Claro, adorando a Deus, tendo fé em Deus, mas amando as pessoas. A minha avó dizia algo que a gente repete de vez em quando, mas é muito triste, tanto repetir como saber que isso existe. Minha avó falava assim: tem gente que quanto mais reza, pior fica. É porque a pessoa ela está investindo no seu relacionamento vertical, é a fé, mas ela está com dificuldade no amor, que é o horizontal. A cruz é assim, ó: fé, amor. Gente, eu escuto certas coisas, não vou contar aqui, é claro, né? Mas eu fico com vergonha. Pessoas de igreja maltratando os outros. Pessoas de igreja, eu não sei porquê, a gente não pode perder nunca a humildade, a tranquilidade. Pessoas de igreja que isso aqui, ela pode até achar que ela está crescendo na fé, mas ela não está tendo amor, não. Aí eu quero citar Santo Agostinho de novo. Uma fé com amor é a fé do cristão. Uma fé sem amor é a fé do demônio. E tem muita gente que faz os outros sofrerem. Acha que é melhor do que os outros. Quer um tratamento todo especial. Dom Belvino, o bispo que me ordenou, ele fala de gente chechelenta. O que é gente chechelenta? Não me toques, não me reles. Eu e você para lá. Gente, a nossa vida tem que ter mais humildade, tratar as pessoas melhor, sentar-se à mesa, valorizar os outros. Porque quanto mais você mostrar amor às pessoas, mais Deus vai receber o seu amor. E quanto mais amor você demonstrar, é sinal de que você tem uma fé muito profunda. Porque a fé alimenta o amor e o amor alimenta a fé. Ei, ai, hein? Ai, a coisa esquentou, hein? A chapa, ó, tá assando, meu filho. Sua batata tá assando. Então nós tenhamos o relacionamento vertical, que é a fé, mas não abramos mão do relacionamento horizontal, que é o amor. Jesus vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amai-vos uns aos outros. Como que eu consigo amar os outros se eu não tenho fé em Deus? Se eu não recebi este amor de Deus? E como que eu quero ter fé em Deus sem amar os outros? E como que eu não quero amar os outros e mostrar fé? É uma coisa um pouco sem pé e sem cabeça. Amemos a Deus, aumentemos a nossa fé em Deus e amemos as pessoas. Agora ficou bom. Entramos na parte prática da fé. Coisas maiores e mais belas nós veremos nos nossos próximos encontros.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Faça esse exercício. Alimente a sua fé com amor. Ilumine o seu amor pela fé. Fique em paz e que até o nosso próximo encontro, que o Senhor nos guarde na palma de suas mãos.